A gente usa redes sociais todo dia, né? E elas são de graça. Mas já parou para pensar como é que essas empresas se tornaram algumas das mais ricas e poderosas do mundo? Bom, hoje a gente vai fundo para desvendar exatamente isso. Vamos entender como o modelo de negócios por trás das redes sociais realmente funciona. A questão central é basicamente essa. Se o serviço é de graça, quem é que paga a conta no final? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta define o modelo de negócios de quase toda a internet que a gente conhece hoje. E aqui está a primeira grande pista para a gente resolver esse mistério. A moeda de troca, o que realmente tem valor nessa história toda, não é dinheiro, é a nossa atenção. Isso tudo cria o que a gente pode chamar de paradoxo bilionário. Quer dizer, como é que algo grátis consegue gerar lucros tão absurdamente gigantescos? É exatamente essa contradição que a gente vai analisar agora. E olha, só para ter uma ideia da escala disso, o mercado global de publicidade em redes sociais já movimenta mais de 200 bilhões de dólares por ano. É uma cifra astronômica para serviços que, em teoria, não custam um centavo. Então a pergunta fica ainda mais direta. Se quem usa não paga nada, de onde exatamente vem todo esse dinheiro? A resposta está no verdadeiro modelo de negócio que roda por trás das telas que a gente vê. E a resposta é o que se chama de moeda da atenção. É aqui que o jogo vira e o verdadeiro modelo de negócio se revela, mostrando qual é a engrenagem principal que move toda essa máquina. O conceito-chave aqui é o de economia da atenção. Pensa assim, é um sistema onde o ativo mais valioso não é o aplicativo em si, mas o tempo e o foco que as pessoas dedicam a ele. Cada minuto gasto rolando feed, cada segundo de atenção é um recurso que a plataforma pode, bom, vender. E é assim que se forma um ciclo de lucro que não para. Quanto mais tempo na tela, mais dados são coletados. Com mais dados, os anúncios ficam cada vez mais precisos, mais direcionados. E são justamente esses anúncios que as empresas pagam uma fortuna para exibir, alimentando um ciclo bilionário. E se a atenção é a moeda, os dados são o produto. Então vamos entender o que exatamente é coletado nesse processo todo de capturar a atenção das pessoas. Pensa só, cada ação online. Uma curtida, uma busca, um vídeo que a gente assiste, um compartilhamento, tudo isso vai deixando um rastro. Esse rastro é o que chamam de pegada digital. É, na prática, um mapa super detalhado dos interesses e hábitos de cada um. E o que são esses dados digitais na prática? Bom, incluem coisas como idade, localização, interesses, o histórico de buscas, as conexões sociais. O ponto crucial é que todas essas pequenas informações, quando juntadas, constroem um perfil incrivelmente detalhado de cada indivíduo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como é que as plataformas usam esses dados para prever, com uma precisão impressionante, o que cada pessoa vai querer ver em seguida? A resposta para isso revela para quem elas realmente trabalham. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa análise: os verdadeiros clientes. Porque nesse modelo de negócio, quem usa o aplicativo não é de fato o cliente. É que existe uma mudança total de perspectiva aqui. O que para quem usa é um aplicativo divertido e grátis para se conectar com os amigos, para a plataforma é um negócio de publicidade. Onde se vê conteúdo e entretenimento, a empresa vê dados que podem ser monetizados. A pessoa que usa é a audiência, não o cliente final. Essa realidade toda é capturada perfeitamente naquela frase que ficou famosa: se você não está pagando pelo produto, você é o produto. É exatamente isso. Os dados e, mais importante ainda, a atenção das pessoas são os bens valiosos que as plataformas vendem para os anunciantes. A aplicação disso a gente vê todo santo dia. Alguém pesquisa sobre um tênis e, de repente, anúncios de tênis começam a aparecer em todo lugar. Um influenciador recomenda um produto. Um post patrocinado surge no meio do feed. Tudo isso são exemplos de publicidade direcionada que é alimentada pela pegada digital de cada um de nós. Só que esse modelo de negócio, claro, tem consequências. Existe um custo real por trás dessas plataformas gratuitas, uma verdadeira etiqueta de preço oculta. E quais são as implicações? Bom, perda de privacidade, já que os dados são compartilhados, o estímulo ao consumo por impulso com anúncios feitos sob medida, a influência de algoritmos que podem sim moldar opiniões e, para completar, uma grande falta de transparência sobre como esses dados são usados de verdade. O que nos traz de volta, mas agora com a outra bagagem, a pergunta inicial. Afinal, as plataformas de mídia social são de fato gratuitas? E a resposta agora fica mais clara.
Não, elas não são gratuitas. O preço simplesmente não é pago com dinheiro. Ele é pago com a moeda mais valiosa que existe no ambiente digital: os nossos dados e a nossa atenção. E fica aqui uma reflexão final. Nas redes sociais, o bem mais valioso que está sendo gasto é a atenção de quem as usa. Ter consciência disso muda completamente a forma como a gente navega e interage nesse mundo digital.